Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Eu e Ela Podcast. Eu sou o Léo Cunha E eu sou a Diana. e hoje temos o assunto sobre transformação de vida. E que transformação, né? Exatamente. Transformação. Mas antes de Vamos, falar da nossa convidada, vamos só dar um recado rápido que a gente já tá engrena bom. logo, né? Eu ia falar da convidada, É, vai mas lá. vamos direto, que a gente já ganha tempo e vai direto nela. O assunto que mais Exatamente. importa. A gente vai falar hoje da FE Investimentos. Eles vão pegar na sua mão. Olha, eles dão uma consultoria maravilhosa para você que quer saber investir, quer aproveitar esse conhecimento de onde colocar o seu dinheiro, qual é a melhor forma de fazer investimentos, que não é tão simples assim. Então, a gente precisa de alguém para nos direcionar. A FE Investimentos, ela faz isso com maestria. Eles pegam na sua mão e te ensinam tintim por tintim. Você vai sair da mentoria sabendo tudo. Então, não percam, porque tem desconto, não é isso? Isso, super. Clica aí no link da bio nesse exato momento, digita lá o cupom Eu e Ela e você tem R$ 400 de desconto na mentoria ágil da FE Investimento. A nossa convidada, além dessa super oferta, ela ganha um brinde aqui, um presente da Ai, FE que Investimentos chique, já cheguei ganhando também. presente. Olha aí, não é pouco não, hein? Gostei. Isso aí é para anotar só as receitas que entram. Despesa não precisa não, só receita. Só o que entra. Jamais. Obrigada. Agora vamos ao que interessa. Isso mesmo, nós vamos receber hoje aqui com muito carinho a Débora Oliver, que é influenciadora e palestrante, e a gente vai falar sobre história de superação. Então fique aqui com a gente, você vai amar a história de hoje, não é isso? Bota a Seja superação. bem-vinda, Débora. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito honrada. Estou curiosa aqui para saber o que vocês vão perguntar. Nós é que estamos curiosos para saber o que você tudo. vai falar. Troca. Ô, Débora, vamos direto ao assunto, mas eu já esqueci isso aqui, eu deixo sempre pro final, acabo Não, e esquecendo. essa é importantíssima. Essa aqui é a camisa da sorte, tá? Que isso? Uma lembrança pra você, uma camisa Gente, nossa. posso vir aqui uma vez por semana? Ganhar presente? É bom, né? Eu e Ganhar Ela presente. Podcast. Aí, ó, vou usar, vocês vão ver eu treinando com ela. Faz um story pra gente, Com marca a gente. certeza. Aqui a gente vai muito direto ao assunto, né? Então, assim, a gente levantou um pouquinho a sua história, a gente já trocou algumas ideias. A gente queria saber, assim, qual foi o momento da sua transformação? Aquela chave sua que virou, foi em que momento? Então, eu sempre digo que tem até uma música que fala assim: a dieta que eu fiz foi forçada, não tem? Então, eu não tive uma coisa assim, eu não acordei um dia e me olhei no espelho e falei assim: ah, eu acho que eu preciso melhorar, eu vou fazer uma dieta. Não foi assim. Eu acordei, o prefeito da cidade tinha perdido a eleição, eu sou funcionária pública também, então ele tinha perdido a eleição e ele simplesmente sumiu e parou de pagar o salário. Quando você fica sem salário, você precisa. As contas não param de chegar. A sua alimentação você precisa fazer. Então, eu tive que remanejar tudo na minha vida. E uma das primeiras coisas também foi a alimentação, né? Então, daí eu comecei a me alimentar, a racionar a comida. Eu tinha que me direcionar. Então, se antes você tinha. Ah, você passou fome? Porque uma vez eu falei isso na TV, meu pai quase me bateu. Você passou fome? Eu falei, não, eu não passei fome, gente. Mas eu não passei fome porque, graças a Deus, eu tenho pai, eu tenho amigos e tenho a minha vida financeira controlada. Porque eu vi muitos amigos passando fome, passando muita necessidade, tendo que pedir. Foi muita vergonha, né? Foi várias situações, assim, muito ruins nesse período. Eu não passei fome, mas quando você não tem o seu salário ali, você não tem um McDonald's, você não tem uma pizza, você não tem refrigerante na hora do almoço, você não tem um docinho, um bolo, você não tem. Você tem que concentrar no que você vai comer. No básico. Você acha que No foi o básico. verdadeiro males que vem pra bem? E isso foi o maior ensinamento da minha vida. Não tem uma frase que diz, né, que perder às vezes é lucro? A própria palavra de Deus fala isso, né? Então, para mim, perder foi muito lucro. Muitas das vezes, muitas coisas ficam uma lição para nossas vidas, né? Verdade. Muitas das vezes a gente acha que a gente está passando por um momento turbulento e que, nossa, nunca mais não vai acontecer nada, ou vai dar tudo errado, tá dando tudo errado para mim. Para, respira e vê o que aquele momento está te ensinando. É difícil. Muito. É porque Deus é cirúrgico, né? Sim. Ele sabia exatamente o que você Eu precisava. falo que é isso aí, ele precisou me parar. É. Porque eu era uma pessoa, eu me considero ainda, eu continuo sendo, porque acho que isso não muda. Eu gosto muito de trabalhar. Eu sou workaholic. Então,
Mas eu me entregava muito ao meu trabalho e esquecia de mim, entende? Eu não me valorizava. E aí vem a parte de onde eu me tornei influenciadora. Continuando da onde eu falei da dieta, antigamente, agora está um pouquinho mais caro, né? Mas antigamente uma bandeja de frango, né, do peito de frango era R$10. E o ovo, né? Todo mundo sabe que era 30 ovos por R$10. Então eu tinha que separar. O dinheiro da bandeja, pegava R$100, foi assim que começou a minha dieta. Eu preciso comer com R$100. Então eu comprava a bandeja de frango, R$10, a bandeja de ovo, R$10, R$20. Na verdade, foi 50. Depois eu fui para 100, né? Quando foi melhorando, a gente vai melhorando. Aí, os R$30 eu ia na feira no domingo, no final, que era mais barato, para comprar os legumes. E hoje aconteceu uma coisa engraçada, que uma menina me seguiu, Vanessa, tem o nome dela. Porque ela foi nessa primeira postagem onde eu conto da sopa que eu fiz do Hospital do Coração. Eu botei na minha cabeça que eu não estava passando necessidade, eu estava fazendo uma dieta. E aí eu fui procurar coisas de dieta. E eu lembrei que na minha adolescência eu tinha tomado sopa para emagrecer. Eu falei, vou ver sopa para emagrecer. Eu achei essa sopa do Hospital do Coração. Não façam esse caso a crianças, não é de Deus. Ela não leva nem carne. Elas são vários legumes e aquele caldo cheio de sal. Não faça esse caso. Aquele caldo condimentado de sal, que a gente não vai falar a marca. São 2 cubos daquele e um monte de legumes. E eu falei, perfeito, não tenho dinheiro para comprar carne. Vai dar o gostinho da carne. Uma sopa sem carne. O caldo vai dar gostinho da carne. Meu Deus, gente, quando eu penso, eu falo isso sempre. Eu conto essa história, mas falo, não façam isso. Mas é legal que hoje você conta e é engraçado. Mas na época não é. Não. E é dolorido. Não, muito, muito. É dolorido. A gente passa. Eu lembro como se fosse hoje. O melhor momento é agora, que você pode contar sorrindo. Sorrindo, né? E até mesmo para alguém que talvez vai assistir isso aqui, tá passando um momento de dificuldade, achando que é o fim. Não é o fim, é o começo. Se liga nessa história aqui. E aí, como todo bom gordinho, você fala que vai começar na segunda. Então, eu fui na feira. Segunda eu começo. Fui na feira no domingo, fiz aquela xepa lá, peguei e fiz a sopa. E eu lembro que na quarta-feira eu dormi chorando. Porque eu tava com fome. Mas eu falei, se eu retroceder, não que não tinha comida na minha casa, eu poderia, mas eu tinha que deixar para minha filha. Na época, os irmãos do meu esposo moravam com a gente, né? Então, eram 4 adolescentes e ele, homem, para comer mais eu e mais cachorro que a gente tinha. Então, são todas essas pessoas que dependem só daquela... E ele trabalhava no mesmo lugar, né? A gente trabalhava junto. Então, são 2 sem salários. Foi só eu que fiquei sem salário. Foram 2 sem salários. E até o outro prefeito assumir, que foi em outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, que o outro sentou na cadeira, viu o estrago que tinha para colocar a casa em ordem. E aí foi no final... Eu agora não me recordo bem se foi no início de fevereiro, mas eu acho que sim. Que foi na volta às aulas, né? Porque eu sou concursada da educação. Ele foi no início de fevereiro, sim. Ele pagou o salário de fevereiro e os atrasados. Primeira coisa que eu fiz foi me matricular na academia, porque eu já tinha emagrecido 20 quilos. Que maneiro. Nesses 4 meses. Já tinha emagrecido. Mas aí eu entendi que, opa, querida, você precisa se cuidar. Você é capaz de emagrecer. Porque eu até tinha procurado, né? Ver se eu conseguia, como é que eu fazia para emagrecer, tomar um remédio, não sei o quê. E aí a menina falou assim, ó, seu caso, doutora, seu caso é só com bariátrica. Só com bariátrica. Eu vi que não era, né? É isso aí. A partir daí. Precisou passar um apertozinho para poder... E só com comida, né? 20 quilos. Foi, só com comida. Então, coisa. E aí, o que eu fiz? Você fazia atividade junto? Vou contar isso agora. Para eu desanuviar a cabeça, né? Porque, primeiro, eu tinha apoiado... Perdão, tá, Mesquita? Eu tinha apoiado esse prefeito que sumiu. Então, eu fiquei com muita vergonha de sair na rua. Porque as pessoas vinham, lá, perdeu! E agora? Não sei o quê, né? Engraçado é que se você não fala de onde vai ter um monte de gente que tá ouvindo a gente, vai falar, isso aqui foi na minha cidade. Isso aqui mas só que ele repete. O ano foi 2016, não foi só lá na minha cidade que aconteceu isso, não, tá? Isso é comum. Engraçado que agora, na eleição passada, porque minha foi em 2016, na eleição passada teve isso em algumas cidades aí, tá? Tem, e quando eu vi as reportagens, eu tinha gatilhos emocionais horríveis. Quando eu vi as pessoas... Até só de eu falar isso, eu fico meia gaga, sabe? Porque a lembrança, aquelas reportagens da pessoa na porta da prefeitura, com cartaz, e gritando.
As pessoas falando que tá não sei quantos meses sem receber. Nossa, isso me gera gatilhos horríveis. Hoje eu consigo contar rindo, porque para mim fez bem, mas na época fez muito mal. Uhum. Foram, assim, uns 5, 6 meses. Eu digo a você, não foi tão traumatizante que foi uns 2 anos para mim me recuperar. Porque eu me transformei, eu comecei a olhar para mim. A sua depressão veio aí? Veio. Hoje eu estava olhando uma foto, a minha diferença de antes de outubro para dezembro é uma coisa muito gritante, de como eu me acabei, assim, em 3 meses. E como que você se afastou da influência negativa online? Então, eu sempre trabalhei com a rede social, né? Sempre fui que... Hoje em dia as pessoas falam que é social media. Na minha época, Na minha época se chamava manager. Manager de mídias sociais. Então, eu sempre trabalhei com... É mais chique, né? Também mais acho, chique, gente. Vamos repensar nisso aí. Até ter que repensar o negócio do Fora job, que é né? difícil, é difícil falar, tem que falar social. Social media. Parece que tá com a língua presa, né? É. Social. Mas manager também é Eu acho mais meio comum. gringo, né? Não sai da gringa. E aí eu já trabalhava. E aí eu falava, eu me entregava muito e recebia pouco, né? E aí eu lembro que uma vez, quando eu fui questionar o fato de quanto eu recebia para fazer aquela questão, a pessoa que eu trabalhava falou assim, mas você não tem faculdade de jornalismo, você não tem faculdade de marketing. Eu falei assim, engraçado, agora que você lembrou, porque para trabalhar que nem um cão, eu servia, né? Mas agora para me pagar eu tenho que ter faculdade. Ah, tá. E aí eu despertei, tipo assim, eu comecei, quando eu fui procurar as dietas na internet, né? Eu vi que muitas pessoas, quando eu cheguei no Instagram, meu amor, vocês me respeitam, que era mato. Não era esse boom que é hoje, não. E só tinha poucas pessoas que falavam sobre esse processo, musas fitness, essas coisas que hoje tem um boom na internet, não existia. Tinha uma muito famosa, que inclusive ela virou hashtag. Era a Gabriela Pugliese, que hoje ela nem fala mais disso. Mas ela era o boom ali. Ela postava a sua rotina, a hora que ela acordava, o que ela comia, os exercícios que ela fazia. E as pessoas que seguiam que queriam imitá-la, vamos dizer assim, tinham elas como musa, colocavam Geração Pugliese. Depois, se vocês entrarem lá, digita essa hashtag, você vai achar um monte de gente falando de alimentação, que era a Geração Pugliese, que era quem se cuidava, né? Quem cuidava do corpo, da autoestima. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, nossa, interessante. E eu comecei a achar mais pessoas Geração Pugliese, que postavam sua rotina. Eu falei assim, caramba, acho que se eu postasse, se eu começasse a postar. Porque quando eu posto, as pessoas vão me cobrar de continuar essa dieta aqui. A Prova responsabilidade é maior. Aí eu falei assim, acho que eu vou postar. Eu vi uma amiga minha, que foi uma pessoa que me inspirou muito, não é amiga, colega, né? De trabalho. Ela e o esposo dela era mais próximo a mim, porque a gente trabalhava junto. E a gente sempre, na época, eu bebia, né? E a gente sempre tomava cerveja junto. E ele era bem gordinho, com barrigão, igual eu tinha, assim, aquele barrigão assim. E eu vi uma foto deles no Instagram que eu fiquei assim, gente, o que aconteceu com ele? Esse homem tá magro. Aí eu comecei a folhear, que a gente vai apurar a fofoca inteira. Como é que esse homem emagreceu? Será que ele fez bariátrica? Eu comecei a olhar. Ele estava correndo. Ele e ela. Correndo. O marido e mulher, né? Aí eu falei, nossa, o Carlos fez bariátrica? Não, foi corrida, alimentação, a gente está fazendo marmita, mais alguém da Geração Pugliese. Só que até então, a Pugliese eu não sei quem é, não sei onde ela mora, não sei qual é a vida dela. E isso acontece muito na internet, das pessoas se basearem na vida de uma pessoa que conta uma história que você não sabe se é verdade ou não. Mas a história do Carlos, eu sabia, porque eu conhecia ele. Então, eu vi no ali, Carlos, né? Que era possível. Ela falou, não, já está correndo, eu estou fazendo marmita. Eu falei, pronto, tem que fazer isso. Comecei a fazer a marmita também. Só que eu não aguentava correr, né? Então, eu caminhava, comecei a caminhar. Fazer caminhada lá em Mesquita tem uma... Eu chamo de orla, né? Cada um tem a orla que merece. a nossa passa na frente do rio, né? Então, tem uma orla lá. E eu ia para lá caminhar, fazer exercício naquelas academias públicas e tal. E tudo isso fez parte, né? Do meu emagrecimento, da minha transformação. Porque eu não falo... Eu continuo gordinha, mas tudo isso é uma mudança de mentalidade, né? Hoje eu entendo que a minha história não é de emagrecimento, é de renascimento. Hoje eu entendo que ninguém precisa ser magro. Eu não preciso ser magra para ser aceita por alguém. Mas eu preciso
fazer valer a minha vida e o que eu faço, para que as pessoas me vejam também de outra forma. Então, né? eu ia até perguntar isso agora, porque a gente está falando muito de perder peso, de emagrecer, mas qual o dano que estaria gerando se você continuasse gorda, né, do jeito que estava? Qual era o dano que você estava tendo com isso? Olha, se eu Você estava com continuasse... pressão alta, você estava com Eu era hipertensa. Eu não era só obesa, né? diabética, alguma coisa assim? Eu tive diabetes gestacional quando eu tive minha filha, mas não liguei pra lá porque falaram, é só gestacional, tá normal, então deixei pra lá. Só que eu bebia, eu fumava. Uhum. Então imagina, né? Sedentária. Foi física e espiritual, então. Total, É. total. Eu falo, é como você falou no início, acho que Deus falou assim, querida, peraí que eu vou te dar uma parada agora. Tudo bem que deu uma bagunçada Deixa lá eu em fazer Mesquita. você se enxergar. Calma aí, vem mas cá. foi exatamente isso. Mas eu falo isso pro Leonardo às vezes, né? Eu acho que às vezes Deus quer trazer você assim pro centro. Uhum. E se ele pegar muito leve, a gente não presta atenção. Pô, a gente não Então valoriza, ele pega um né? pouquinho mais Exatamente. pesado para Pegou você poder pesadíssimo, eu sou muito grata. puxar, né? É igual eu falo, né? Fala sempre pro meu pai, não, meu pai me batia de cinto e tal. Hoje em dia não pode bater, não pode nada. Eu falei, eu agradeço todas as cintadas do meu pai. Todas elas. Verdade. Porque senão eu não teria o caráter que eu tenho hoje, eu não seria honesta como ele me criou. Porque, né, hoje em dia as pessoas, o pai dá um celular, um iPhone, porque ele quer ser legal, ele quer tirar foto com o filho. Os pais são muito pais de Mas tem muita inversão permissível, de né? valor também, né? O filho hoje grita com o pai e fica por isso mesmo. Você e, tá vendo na cara, novela, e tá passando numa novela agora, que a menina, ela xinga todo mundo, ela bate na babá, ela quebra a casa inteira. E eu falei pra ele, meu esposo, eu não tô aguentando mais ver essa novela, porque essa criança está me irritando. E pior que a gente sabe que não é novela, isso é normal. a vida A real. criança domina a casa, né? Não tem mais o respeito que a gente, pessoas mais velhas, com mais idade, fomos criados, né? É totalmente Verdade. diferente. Você pontuou algo aí que é do nosso conhecimento, né? Você falou que Mesquita tem uma orla. Tem. A gente trouxe um querido aqui também, o Carlão, né? Que em Nova Iguaçu tem uma praia. É. A praia mais Aonde? famosa da Baixada. Olha como é que a gente tá conhecendo a Baixada. Tá vendo? Evolui, Nova Iguaçu. Ele montou uma quadra de vôlei de praia Ai, que lá na bacana. Praça do Skate. Praça do Skate, eu Não acho. sei É. o nome. Já tem esse projeto há mais de 20 anos, eu acho. Lá. Bacana. Abração pro Carlão, gente boníssima, bonita. É. Lá Então a gente tá perto da minha casa conhecendo. tem uma também, mas não vou fazer propaganda, não. Agora eu tô curioso para saber o que tem em Caxias, o que tem em Não São é? João. Mas Nova Iguaçu, ainda Mesquita, bem que Nilópolis. lá de Mesquita, hoje em dia, porque o atual prefeito, né? Aliás, o prefeito que passou agora, o Jorge Miranda, ele aumentou essa orla, repaginou, trouxe artistas que fazem grafite, grafitou toda a orla. Né? Não adianta, eu chamo de orla. Ele aumentou, que agora a nossa orla vai de Nilópolis a Nova Iguaçu. Você pode ir a pé, ou de bicicleta, de patins, que seja, mas de Nilópolis a Nova Fazer um Iguaçu. corte, orla de Mesquita. Né, gente? Não, mas é sério, eu falo que aquele lugar Não, ali mas me qualidade de salvou. vida. É qualidade de vida mesmo. É verdade. Vira e mexe, o povo fica doido, que eu vou no Caminhar. shopping a pé, da minha casa até Você lá. tendo um espaço para fazer qualquer que seja atividade física, pô, já ajuda muito. É. É melhor do Não que você só os caminhar na rua. adultos, mas criança, Sim, adolescente. sim. Hoje, isso aqui, ó, gente, É. parece que o dia inteiro... A gente não entendia por que tantas prefeituras vão lá, monta a pracinha, desmonta a pracinha. Mas quem tem filho sabe o quanto a pracinha ajuda Então, a distrair. eu tava falando com ela a ter- aqui no off, né? Hoje se discute tudo em torno do pessoal na política, mas não se discute política pública. Pô, o cara vai fazer praça. Praça está salvando vidas. Praça salva vidas. Salva a vida de criança que não vai para o tráfico, salva a vida de um idoso que muitas vezes pode estar ou abandonado dentro de casa, ou sofrendo violência dentro de casa. Aqueles aparelhos para idoso fazer atividade, eu acho aquilo magnífico. Sim, que não é só para idoso, né? Sim, Chamam de ATI, Academia da É. Terceira Idade, mas não é. Aquilo Minha não filha é. pra ama. Não pode deixar a criança brincando naquilo, não. Eu brigo, tá? Qualquer praça, eu sou Não, a mas pessoa eu que brigo briga também, fazendo porque aquilo. além de não poder, é perigoso para elas. Sim, lá tinha, Quando a né? Mira tem uma, ela fala, pai, eu vou pra academia. Eu, que academia, Olivia? Vai academia é essa pracinha que tem lá, vai lá dentro. Lá tinha um balanço, agora até tiraram, né? Que era pra cadeirante, tiraram porque quebrou. Porque quando eu chegava lá com balanço pra cadeirante, é tipo é um cercado, né? Que você encaixa a cadeira. Chegava lá, tinha 8 crianças lá, gritando e o adulto empurrando. Gente, eu já briguei muito com aquilo ali. Porque a criança não tem noção. Aí eu chego lá e falo E assim, o adulto que tem alguém que de vocês usa cadeira, moço? Quantas vezes eu falei, papai, assim, você já pensou seu filho chegando aqui pra brincar com a cadeira de roda e não ter lugar pra ele brincar? É.
Seu filho anda, tira ele daí. E tem gente que não gosta que fala não, tá? É. É a inversão de valores. Ô, Débora, deixa eu fazer uma pergunta com base nessa que a Diana fez. Quando você recebe uma crítica hoje dentro do teu perfil, a tua reação é a mesma de quando você iniciou lá atrás? Não. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês de sinceridade mesmo. Às vezes eu fico assim, gente, eu acho que eu quero uns haters pra ganhar seguidor, né? Porque hoje virou moda, a pessoa espera aquela mensagem ruim pra ela fazer um post. Ai, estão me ofendendo. Eu não tenho, gente, me ofenda, por favor. Por favor, me critique que é pra eu pegar assim, fazer um reel sobre você, porque eu não tenho. Eu falo a verdade. Entendeu? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Meu pai já falava isso. Então, assim, eu não tenho esse hate. Eu conto do jeito que é, eu falo do jeito que é, eu não vendo nenhuma mágica. Eu não uso a minha história de emagrecimento para vender nada para ninguém. Pelo contrário, eu dou, né? Eu me dou para que outras pessoas falem: opa, eu sou uma pessoa simples, eu trabalho fora, eu tenho um filho e dá para mim cuidar de mim. É isso que eu quero mostrar. Então, eu não vendo nenhuma mágica, eu não aceito coisas assim, divulgação de joguinho. Nada que seja, que leve as pessoas. Eu quero que a minha influência seja realmente uma influência positiva nas redes sociais. Entendeu? Pegar pessoas comuns como eu sou. Eu falo, eu sempre brinco com todo mundo. Eu só tenho muito seguidor, mas eu sou igual a qualquer pessoa. Eu levanto para ir trabalhar, eu tenho meu horário de trabalho, eu cumpro um papel, eu volto para minha casa, eu tenho uma filha, eu tenho esposa, eu tenho casa para arrumar. Sou igual a todo mundo. Mas como é que você fez isso agora? Você tem uma estrutura do tipo assim, você tem uma dieta que você segue? Não. Você tem uma rotina que você segue? Todo mundo sabe, essa é uma verdade que vai doer agora, hein? Você que tá me ouvindo. Todo mundo sabe como é que é comer saudável e como não é comer não saudável. Todo mundo sabe. Esse lance de que, não sei o que fazer, é porque eu só vou começar quando eu tiver uma nutricionista. Para de mentir, Pinóquio. Você não precisa. Pausa, senão as nutricionistas vão me bater. Quem puder pagar e tiver acesso a uma nutricionista, ok, pague, faça um tratamento, acompanhamento. Mas se você não tem, você sabe que salada é saudável? Que é mais saudável que batata frita? Cara, eu achei que você ia falar outra coisa, perdão, que o nutricionista ia te bater, mas acho que ele vai me bater agora. Gente, tem chat GPT, Gemini, tem um monte aí que pode ajudar, tá? Você pode ir ali e vai no nutricionista. Uma vez eu conversando com uma nutricionista, ela falou uma coisa que é muito verdade. Ela falou assim, Diana, você quer emagrecer? Você começa a comer igual a sua avó comia. A sua avó comia fast food? Não. A sua avó comia... Descasque mais, desembale menos. Isso aí. Começa a comer, pega as coisas da feira para você comer. Você vai se alimentar super bem. Sim. Né? Arroz, feijão. E as pessoas falam, não, mas para começar a dieta é muito caro. Não, meu amor, vai num sacolão no final da feira, como eu fiz. Vai lá, compra legumes mais barato, legumes no lote, verdura. É porque as pessoas, elas... Mas assim, se você puder, pague a nutricionista, porque você vai te acompanhar e você vai ficar com aquele compromisso. Eu tenho que voltar lá, tenho que emagrecer. Se você puder, pague a nutricionista, pague também um nutrólogo, uma terapeuta, faça bariátrica, faça cirurgia plástica. Eu não vou falar para você tomar o tal da canetinha. Porque é salgada também. Porque além de ser salgada, eu garanto a você que um dia você vai precisar parar de tomar essa canetinha e vai voltar muito pior. O nutricionista é mais barato que a canetinha. Muito Entendeu? mais. É muito melhor você aprender como comer saudável para o resto da sua vida do que você fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Não condeno. Quem tomou essa atitude sabe por que tomou, porque... É outra coisa que eu falo muito no meu Instagram. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu emagreci mais de 40 quilos sem cirurgia. Eu não sou melhor. Eu consegui, mas tem gente que não consegue. Que já tentou milhões de vezes e voltou. É porque a minha lição não veio da lição emagrecimento. A minha lição veio da lição da vida. Débora, você precisa olhar para você. Você precisa... O emagrecimento foi uma consequência. Isso aí. Você precisa gostar mais de você. Eu não estou magra, notoriamente que eu não estou magra. Mas eu estou muito melhor, muito mais bonita, muito mais inteligente, falo melhor. Tudo isso é consequência daquela tormenta que eu passei. Não tem nada a ver. É porque eu sempre falo isso, o seu perfil é uma história de emagrecimento. Não, é de renascimento. Eu renasci, eu sou uma outra pessoa. Eu aprendi com aquilo ali, com aquela queda. Eu aprendi a olhar para as pessoas de outra forma, a me comunicar de outra forma, a olhar outras mulheres de outra forma.
Porque nós mulheres temos essa mania horrível de muitas vezes falar aquela mulher ali é mal amada. Ah, tem nada. A mulher não tem essas coisas, gente, não. homem é mais cupicha, Mulher né? não Mas tem- a mulher não tem mulher, essas ela coisas. tem esse lance de criticar a outra mulher, de ridicularizar o corpo da outra, de falar mal, de falar que a mulher tá esculhambada, ou que tá mal vestida, ou que é mal amada, que é mal até aquilo outro, né? Eu não vou falar aqui. Uhum. Mas não sabe, não olha para aquela mulher tipo, poxa, se eu der a mão para ela tá mal vestida, mas se eu pegar uma blusa minha ali que eu não usa mais, que eu acho que cabe nela, e falar assim, amiga, deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer isso aqui por você. Hoje eu tenho amigas que a gente fala assim, ó, essa calça aqui, hein, essa calça com essa blusa, a gente bota no grupo antes de sair. Nós temos um grupo de 5 meninas, a gente bota no grupo a roupa que a gente vai. O que você acha? Aí uma faz propaganda para C&A, a roupa hoje, inclusive, que eu estou usando, eu fui lá, comprei no cupom da minha amiga, entendeu? Hoje as mulheres... Fala-se muito de sororidade, mas não praticam. Isso é muito ruim. Verdade. Então, toda a minha mudança vem daí, porque eu era uma pessoa que eu precisava olhar para mim e eu não olhava para mim, mas achava que a outra mulher era isso, que a outra mulher era aquilo. E olha quanto tempo a gente perde, né? Verdade. E como é que você se mantém autêntica nesse meio online? Olha, eu digo uma coisa para você, hoje é difícil manter a autenticidade, como eu falei sobre o lance dos haters. Ser autêntica não dá tanta visibilidade. Não dá. Mas dá visibilidade no lugar certo, entendeu? Porque hoje eu tava conversando isso agora. Quando eu comecei ali na internet, eu falava, nossa, eu vou ajudar os empreendedores da minha cidade, porque, né, com a visibilidade eu vou poder dar visibilidade a essas pessoas. E eu vejo que as pessoas próximas a mim, se deixar, elas me apagam. Uhum. Elas fingem que não me conhecem. Elas se abstêm de ir lá clicar no curtir, no comentar. É normal. Mas aí eu Normal. normal. Mas aí eu vejo que eu sou chamada por marcas grandes, conhecidas nacionalmente. Hoje eu faço publicidade com marcas conhecidas nacionalmente, marcas que eu usava quando eu era criança. E hoje essas marcas me pagam para fazer essa publicidade. Entende? Então, infelizmente, é um ditado mais certo que não é só ditado, isso é bíblico. A Bíblia fala que tu será plantado junto ao ribeiro das águas e dará frutos, não fala sobre isso? E às vezes você está plantado no lugar errado e você não frutifica. Porque não tem água ali para você. As pessoas não querem te dar essa água. Elas se retraem te aplaudir. Sabe? Parece que o fato de eu acender a sua luz, eu vou apagar a minha. Eu volto ao assunto da sororidade que eu estava falando. Parece que se eu elogiar uma mulher e falar que ela é muito bonita, que ela, nossa, como ela se veste bem, parece que eu fiquei feia na hora. Porque as pessoas se retraem em elogiar, em levantar, eu acho tão maneiro quando eu vejo pessoas da minha cidade aparecendo na televisão, faço questão de já gravar histórias, caramba, eu conheço fulano, já marco no Instagram, porque eu acho muito maneiro, eu falo, opa... Mas isso é raro, sabia? Mas eu tento ser o que as pessoas não são. E engraçado, eu tenho a impressão de que quanto mais a gente conhece a pessoa, é pior para isso, para essa situação. Para a pessoa ir lá, curtir, comentar. Às vezes a pessoa, quem tá curtindo e comentando, são pessoas até que você não conhece. Não conhece. E o meu apoio não faz isso. O meu apoio muito. Hoje eu tenho diversos internet. artistas. Eu casei no programa do Rodrigo Faro, né? A Ana Hickman foi minha madrinha. Ela me segue e ela curte e comenta minhas coisas. Eu falo, gente, curte e comenta minhas coisas. Ana Hickman. E a minha vizinha, a pessoa que trabalha comigo, não faz. Porque ela acha que se fizer, ela tá me dando moral. Aí eu falo assim, gente, mas a Ana Hickman me dá, né? Fazer o quê? Mas é tão igual pequeno isso, né? É Assim, pequeno, mas as pessoas são assim. E é por isso que elas não saem do lugar. Ah, mas eu quase não vejo Instagram. Mentira, você vê, tá lá curtindo coisa de político que é pra garantir o emprego. Tá curtindo coisa de artista que nem conhece. Cara, eu descobri uma função no Instagram que você consegue visualizar quem entra no seu perfil. Não, você Aí eu olhei lá, eu até fiquei surpreso. Falei, essa pessoa entra no perfil, nem sabe. Eu não sei disso não, a função onde? Me conta que eu quero saber. Me conta que eu vou explorar. Você vai descobrir os vizinhos. Irei explorar vocês, tá? Não vejo nada. Aí você olha, a pessoa tá lá, acompanha, te segue. Mas tem muito. Não segue, mas tá te vendo. Sim. Gente, assim, o Instagram, quando você começar a fazer qualquer coisa na sua vida,
você vai perceber quem é amigo, quem é colega, quem não é bosta nenhuma. Essa é a realidade. Mas é porque as pessoas veem você se movimentando e falam assim, quem é eles? Para pensar que vai fazer... Agora quer fazer podcast agora. Mas com certeza, todo dia vai lá olhar. Ih, entrevistou fulano, né? Caramba, fizeram de novo. Caramba, não pararam. 1 mês já, né? 2 meses. Caramba, daqui a pouco, vem cá, tem como eu indicar uma pessoa para você? É, assim mesmo. Cara, eu fico olhando assim, Mas, ó, eu ia até te fazer uma pergunta, assim, em relação a amigo, e eu vou botar amigo parente também, tá? Em relação a amigo e parente, se eles atrapalharam ou se eles ajudaram no início. Mas o que acontece muito com a gente, trazendo para o nosso lado, é assim, e que eu acho pior, é a pessoa vindo do seu lado e fala, caraca, vocês estão num projeto novo, que maneiro, é isso aí. Aí quando você sai, pô, eles são loucos, cara. Acho um emprego bom pra caramba, são tudo maluco, debilóide. Porque a gente não sonha, né? Isso aí. Não sabe do Ou nosso então processo. o sonho é pequeno. Sonho é pequeno. E aí fica naquela... Aí quando a gente acontece, cara, eu sempre acreditei em você. Aí Hoje eu tenho legal. a minha torcida muito forte do meu pai e da minha mãe. Esses são insubstituíveis, né? Fora isso, eu digo para parente, pelo contrário, não vi, não. Não vi. Eu morro... Gente, tem cada coisa assim que assim, chega a ser engraçado, porque você sabe que a pessoa viu. Aconteceu essa semana, foi até engraçado. Quando comentar algo que aconteceu no teu perfil, aí tipo, pô, mas tu não me segue, não me assiste. Várias Como é que vezes. você sabe disso? Aquela Alguém roupa que te contou? linda que você postou tal dia, eu falei, linda, mas tu não curtiu, não comentou, né, minha filha? Sou muito bonito, mas em pensamento, porque você não pode, vai doer a mão, parece que vai calcificar a mão da pessoa. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada, porque eu fui no Rodrigo Faro 2 vezes. Eu casei lá, em agosto. E quando ele fez o último programa dele na Record, teve o Melhores do Ano. E aí, nesse Melhores do Ano, desse quadro, no casamento, fomos nós de novo. Maneiro. Aí, uma menina tirou uma foto e mandou... Isso ela me contou agora essa semana, eu fiquei rindo sozinha. Ela tirou uma foto e mandou para uma outra pessoa, né? Que ela não tinha visto realmente a primeira vez. Ela mandou para uma outra pessoa e falou assim, eu acho que é a Débora. Aí a pessoa respondeu, isso é repetido. Aí eu falei, ih, amiga, avisa para ela que não é repetido não, eu fui 2 vezes mesmo, entendeu? Ela tem que suportar que foi 2 vezes. Mas essa não te segue. Não te segue. Só não curte nada. Ah. Mas eu tenho tomado uma atitude porque isso atrapalha muito. Eu também trabalho, eu lido com engajamento, então hoje em dia eu já tenho que acordar, porque como eu falei, eu trabalho hoje com marcas grandes, eu necessito do engajamento. Então é melhor... O que adianta você ter 40 mil seguidores que não são perseguidores, são observadores, 40 mil abutres, que não é o caso, né? Mas que parte desses 40 mil, você sabe que são pessoas próximas a vocês que ficam como abutres ali só observando e não curte nada. São pessoas que são do convívio de vocês, tá? Pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, elas te encontram, elas sabem o que você faz. Então, eu tenho retirado todas as pessoas conhecidas do meu Instagram. Então, mas às vezes... Deixa eu aproveitar só um pouquinho. Vou aproveitar para não te retirar daqui. Aproveitem, vão lá. Curtam, compartilham, façam seu comentário. Se inscreve no nosso canal. Já me segue também. Senão a gente vai pegar, vai começar a excluir as pessoas aqui. Não exclui ninguém. Não, exclui sim. Aí, deixa ela dar sério, a foto dela, sério. Isso é terapêutico. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Eu ia defender essas pessoas. Mas o YouTube é diferente, né? No Instagram no YouTube tudo bem, mas você não tem essa dimensão, mas no Instagram sim. O meu esposo fala assim, você vai tirar os seguidores? Eu falei, eu vou tirar, sabe? Porque eu tenho certeza que eles vão voltar para olhar. Aí dará engajamento. Porque eles entraram no meu perfil. Ué, o que houve? Então isso é uma estratégia. É uma estratégia. Então eu tenho retirado todas as pessoas que eu conheço que não interagem nunca. Elas assistem, eu vejo que ela vê stories. O que acontece muito no meu Instagram, outras influenciadoras vão lá, assistem todos os meus stories. E eu gosto de debater assuntos ali, seja qualquer assunto, seja política, seja alguma coisa que aconteceu na televisão, não política extremista, pelo amor de santo Deus, tá, gente? Mas se é algum assunto que passou, né, alguma coisa que vai fazer bem para o todo, que as pessoas precisam estar antenadas, alguma votação, ou seja, coisas de beleza. Tô falando sobre assunto que explodiu na televisão. Gente, eu tô vendo um monte de influenciador assistindo todos os meus stories. 2 dias depois, elas estão falando a mesma coisa que eu tô falando, como se fosse uma ideia delas. Isso já aconteceu várias vezes. Ou de eu postar uma parceria, gente, estou aqui hoje trabalhando com a FE, investimentos, não sei o quê. Elas vão lá e elas pensam que eu não vou ficar sabendo.
Gente, como é que Elas faz vão pra na fazer? empresa. Vão na empresa pedir parceria no mesmo lugar. Era mais fácil falar com Aí, você. então, aí Ô, Débora, você consegue me ajudar a ter então, essa... aí sabe o que a pessoa faz? Débora, olha só, eu vi que você postou, e aí viu essa menina que veio me pedir parceria, eu vi que ela te segue. Todas as vezes acontece isso, gente, eu sempre sei. Porque a própria Você empresa sente. que me chamou acaba Mas perguntando pra pedir referência até elas mesmo. olharem você e copiar, eu acho maravilhoso, você não acha, não? Eu acho que você tá sendo uma Então, pessoa com referência. referência. É, até a Acho que você cópia- pode a mudar esse olhar e de A repente. cópia é um grande aplauso. Mas a cópia, quando ela. A cópia, quando ela não é admiração, já é meio ruim, né? É, porque eu acho que poderia até colocar assim, entre aspas, Gente, né? Pô, eu Débora, quando eu valeu, quero. obrigado. Você foi no. fonte Pô, a Débora. Débora Oliver foi no podcast. É, Eu e ela. Eu quero ir lá nesse podcast. Eu chego lá, meu amor, faço aquele Não, comentário. pode até falar com você. Não. Você indicar, Nunca- pô, ó, tô vou te indicando falar. fulano. E aprendam, gente. Para de burrice de não comentar gente o já teve post gente de outras assim aqui. blogueiras. Comente o post das outras blogueiras, sabe por quê? Porque a empresa vai te ver. Aí você faça um comentário bem inteligente. Você usa aquele produto, você quer ter aquela parceria, você nem usa. Não usa porque é caro, às vezes, mas você quer aquela parceria. Vamos falar a verdade, né? Eu amo, eu uso, eu amo. Inclusive, tem 3 meses que eu fui, eu comprei, eu dei de presente. A empresa já. Opa! Peraí, quem é essa pessoa que comentou isso? Ela já entra no perfil, então, gostamos muito de você. Ah, mas eu não vou comentar, porque de fulano você não vai ser visto, amor. Você não vai ser visto. Dicas. Comenta. Gente, eu tenho comentário, eu ganho seguidor quando eu faço comentário lá na página do Léo Dias, na página do Metrópole, na página de outros influenciadores. É só você ser inteligente. Isso é rede social. As pessoas não entendem que é rede social. Na rede social você precisa fazer o quê? Socializar. Democratizar. Se você quer ser visto, quer ser notado por uma empresa, segue a empresa, curte, faça comentários inteligentes ali, porque, nossa, essa pessoa sempre curte, essa pessoa sempre comenta. Alguém vai ver. Alguém vai ver. É. Eu tive agora na Rádio Tupi, eu fui lá no... Foi ano passado, não foi que eu tive lá? Eu cheguei hoje quando eu fui acompanhada de uma outra pessoa, era coadjuvante, eu estava atrás da pessoa. Quando o Clóvis Monteiro me viu assim, vindo atrás, ele tava indo falar com a pessoa, ele falou assim, opa, eu lembro dela, eu tô até seguindo ela até hoje, ela é minha amiga do Instagram. Porque no dia lá que eu fui na rádio, ele me seguiu. Aham. E ele lembrou. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Às vezes as pessoas, para não te dar moral, elas tiram a moral de si mesmo. Ô, Débora, É. mas assim, não querendo Se apagam, defender, né? não querendo defender, mas tentando entender o outro lado. Às vezes também a pessoa não tem noção que um comentário dela, uma curtida dela influencia. Ah, tem isso também. E tem várias pessoas, e aí... Hoje em e dia aí- eu não acredito Ah, nisso. eu acredito. Não, depende da idade. Dependendo da idade. É, Porque, assim, para vários, isso não é um trabalho. é. Uhum. Você se verdade. dedicar a fazer uma gravação de um vídeo, você entende totalmente que isso é um trabalho. Aham. Mas tem várias pessoas, palhaçada, fazendo vídeo de bobeirinha, fazendo vídeo. Olha, Elas não têm essa visão. eu hoje, Rapidinho, sabe por que eu falo isso? Porque a minha mãe e minha sogra, por exemplo, elas não tinham. A minha sogra, se bobear, é que mais comenta tudo. Ela entra e fala, então, escreve. elas não, Não sabiam. mas agora Mas sabem, agora né? sabem. Então, é o que eu tô falando. Então, Minha hoje mãe em faz 3 dia... comentários num post só. É, falou, Então, baixa é um. a minha mãe compartilha o meu post pra mim mesma. Então, assim, compartilhou. Ah, Entendeu? Então, assim, não adianta você defender, porque hoje não existe, a não ser que a pessoa acabou de instalar aqui o Instagram. Uma idosa que acabou de Ah, instalar. eu vou te falar por mim, ó. Há 2 anos e meio atrás, eu não tinha nem Instagram. Então, Quando a gente abriu aqui. E eu não tinha dimensão que eu tinha que ficar. É igual um amigo veio aqui e há falou, 2 cara. anos atrás, não hoje co- você tem. Ah, então, porque Então, é a o que eu gente tô veio. falando. Mas é o que eu tô falando pra você. Todo mundo hoje sabe. Todo mundo sabe o que é uma publicidade. Você não vai pegar o seu Instagram e vai falar assim: olha essa caneca, ela é preta, ela tem essa logo maravilhosa. Você não é um Cara, maluco. eu juro que ainda vou vender essa caneca. todo mundo Eu gosta acho da que mundo caneca. faz assim. olha, eu coleciono caneca, tá? Só Todo pra falar mundo faz coleção. exemplo da E caneca. uso eu falo, cara, todas. Eu uso todas. Eu amo caneca. Sou já viciada na caneca. Mas ninguém hoje, todo mundo sabe que ali tem uma publi ali, que é, né, que a gente agora chama Eu de vi uma publi. sua muito maneira. A gente não tem problema em falar, não, do Protex. Protex? Foi ontem, fiz ontem. Ah, foi de ontem Protex, essa? Eu falei, cara, maneira. Gostei. Mas todo mundo sabe que aquilo ali é uma publicidade. E eu vou te falar, infelizmente, quando você lida com a internet, depois você começa a pegar os traquejos. Cara, é que eu não vou fazer isso, que eu não quero nem envergonhar as pessoas. Posta uma foto sua chorando.
Posta um luto e não diga nada. Só escreve, bota preto assim, luto. Engaja. É meu sentimento, sabe? Doido pra você contar quem é que morreu, como é que morreu, se foi assassinado, se foi morte morrida, morte matada. Então, mas agora tu me lembrou de uma coisa. Tinha umas mensagens que era assim, o cara botava tragédia, 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 tragédia. Aí no final ele falou, não, isso aqui é só pra ver se você vai comentar alguma coisa. E as pessoas comentavam. Sim. Porque elas não liam tudo. Lia até a metade. Caraca, deu ruim lá, meus sentimentos. Deus te abençoe. Gente, mas hoje eu não... Mas lá no final, na última linha ele tava, cara, isso é só pra saber se vocês vão ler até o final. Eu não faço no meu, mas eu continuo sendo social media, nem faço do meu chefe maior, mas eu acabo prestando serviço para algumas pessoas. E é foto chorando para dar um engajamento. Aí, Diana. Entendeu? Gente, então eu não tenho. Se você olhar, você não vai achar uma foto. Gente, eu não consigo me ver assim, peraí que eu vou orar. Só um minuto que eu vou orar. Fica aí que eu vou orar. Tá focando. Eu não consigo, peraí que eu vou chorar. Gente, eu fico olhando, como é que as pessoas se... Quando a pessoa tem uma... Eu vi esses dias, a menina falou assim, eu me filmei todos os dias que eu apanhava. E isso ali me tocou. Ela apanhava do marido, sofria violência doméstica, ela falou, ela tinha várias filmagens. Aí ela falou como é que ela tá hoje, né? A mudança dela. Ela falou que ela se filmou todos os dias porque ela queria lembrar daquela dor para nunca mais sentir aquela dor. Para quando ela se recuperasse, que ela sabia que ela ia sair, e o dia que ela se recuperasse, ela queria lembrar daquela dor para ela nunca mais sentir aquela dor. Isso aí eu ainda acredito. Mas hoje em dia, infelizmente, acidente. A pessoa não pega para ligar pro bombeiro, a pessoa liga para te filmar. Cara, horrível, eu já vi um desse, eu falei, pô, mas por que esse cara não ligou pro bombeiro, pra polícia, alguém? É horrível. Teve um acidente na porta da minha casa que a pessoa chegou e perguntou assim, você filmou? Falei, não, só liguei pro bombeiro mesmo. Eu tava estatelada, né? Até hoje eu sonho com esse acidente. Mas eu fiquei assim, você filmou? Você filmou? Pô, você me resgatou uma lembrança boa de uma tia que eu tenho, que eu já não tenho mais aqui presente, que quando tinha acidente, ela corria pra saber o número da placa, pra jogar no bicho. Meu Deus. Ela hoje, com a modernidade... que era pra dar pra polícia. Ela hoje, com a modernidade, com o celular na mão, deixa ela ver, pá. 18 no... Essa foi boa. Não, acontecia muito mesmo, né? A pessoa vai jogar no bicho. Ai, Deus. Como você sabe que a sua boa é que você tem essa boa influência na internet, assim? Você tem algum retorno? Sim, graças a Deus. Fora as publicidades, que eu acho que isso acaba sendo uma resposta também. Eu digo que a publicidade é um presente, um presente que Deus me deu. Como eu não vendo mentira, não influenciei as pessoas a jogar no tigrinho para ganhar dinheiro às custas da destruição da família dos outros, Deus me presenteia com publicidade, né? De eu poder estar divulgando marcas, lugares e afins, né? Mas eu recebo muitas mensagens de mulheres assim que... Eu tenho casos de pessoas que precisavam emagrecer para engravidar. E hoje em dia é mamãe. E não é nem do Rio de Janeiro, é lá do Cruz do Sul. Tem uma seguidora assídua lá, a mãe da Aninha. Vou mandar esse corte para ela. E ela começou a fazer atividade física porque ela precisava emagrecer para engravidar e conseguiu engravidar. Então, outras mulheres começaram a... Coisa simples, cara. A cuidar da pele, a lavar o rosto todos os dias. Tem meninas que me mandam mensagem, ó, eu não durmo sem lavar meu rosto por causa de você. Imagina uma coisa tão simples, né? Que a gente não tem tempo. Pegar um sabonete, um Protex e lavar o rosto antes de dormir para você ter sua pele limpa. Muitas mulheres não fazem, porque elas já esqueceram delas. Né? Onde comprar uma roupa bonita e mais barata. Ai, as pessoas falam... Eu tava vindo pra cá, tinha gente me perguntando sobre o tubarão. A gente esconde isso, né? Eu conto tudo. Eu também. Adoro falar que foi barato, Se eu souber, eu falo, mas assim, tem que ficar... Adoro falar que foi barato, Meu meio de trabalho eu fazia isso o tempo todo. Se eu montava uma estratégia, deu certo, eu comentava com meu pai. Cara, fiz isso deu certo. Às vezes você não vai ter o devido reconhecimento. Às vezes tem pessoas que vão fazer igualzinho a você, vão dentro da sua estratégia, vão botar a letra A e vão dizer que é deles. Já tive vários, assim. Acontece muito, sempre. Mas a minha mente não era nem focada nisso. Eu falei, cara, Mas eu vou te falar uma coisa, quando você olha, você sabe que você teve uma gotinha naquele sucesso, não é bom? Basta eu saber. Eu falo isso sempre. Muitas vezes ele fala, tu não vai falar não? Eu falo, não, basta eu saber. Eu sei como que aquela pessoa começou. Eu tenho pessoas, eu tenho uma pessoa que hoje fala mal de mim.
Aí, ó, que o hoje hater, finge ó, que ó não o me... hater Não, aí, mas ó. ela não fala, duvido ela falar na internet. Ah, é? Que Ela eu... não escreve lá, né? não Essa vai pessoa, falar. pelo amor de Deus, escreve lá. Não. Até porque eu me calei para deixar que a máscara dela fique viva, de boazinha. Né? De vez em quando a gente se cala para deixar que o personagem boazinho... Depois de você me alguma... passa o nome que a gente coloca na edição. Pronto. Não precisa falar agora, não. Vou dar o seu arroba, gata. Eu criei o Instagram dela. Eu criei. Peguei e falei, você tem que ter um Instagram. Hoje tem que ter. Porque você vai se divulgar, você é uma menina bonita, você é uma menina inteligente. Faz! Se der certo, amém. Se você começar a crescer, ter publicidade. Quando ela cresceu, que ela chegou no 20K, ela já era melhor do que eu. Começou a botar pra baixo. Começou a me botar pra baixo. A me detonar. Aí ela ia numa parceria, a pessoa falava assim, queria que você chamasse aquela tua amiga. Ela não gosta disso, não. Me tirava de escanteio, sabe? Pô, achei maneiro a Elisete, cara. Quando a gente perguntou, se ela foi logo. Você foi Mas, o primeiro nome, assim, então, de chegar e, cara, eu tenho uma muito boa, que não sei o quê. olha, a competição tá embaixo. Os grandes estão se ajudando. Quem fica disputando, quem fica tentando apagar os outros, são pessoas que elas sabem que elas são pequenas. Elas sabem que elas só conseguem aparecer se eu tampar a cara de alguém. Porque se a Débora chegar, eu vou ficar menos. Elas acham isso, e não é uma realidade. Eu acho que quando a gente anda junto, né? Tem uma imagem que ela é muito viralizada por aí, que é um tubarão e vários peixes juntos engolindo aquele tubarão. É sobre isso. Só que as pessoas têm aqui um tubarão que para a mulher é mais difícil. Não é isso, não é nem militância, mas para a mulher é mais difícil se estabelecer na sociedade, ter um lugar de fala, chegar num lugar e se expressar e ter vez e voz. E as mulheres estão brigando, chamando uma ou outra de feia, falando do cabelo, do não sei o quê, ao invés de elas se unirem e lutarem por uma causa juntos, e crescerem juntos, se levantarem juntos, e todas ficarem bonitas e gostosas juntas, para não precisar chamar nenhuma de feia. Se vê que a outra tá feia, puxa ela, vem cá, amiga, a gente tem um negócio aqui que dá para tu ficar melhorzinha. Você vem tá com a gente. feia, vem ficar bonita. Sabe? Então, assim, a Elisete esquece, é a nossa rainha do network, ela é top demais. Eu conheço a Elisete há muitos anos. Ela, inclusive, passou pelo mesmo que eu passei. Que ela também trabalhava lá na mesma prefeitura na época. Então, a gente se conhece desde quando a gente era tiririca do brejo. Né? Ela também teve uma evolução muito grande a partir disso, tá? A evolução da Elisete também como pessoa, como essa rainha do network que vocês veem hoje, também vem muito dessa transformação. E eu sempre lembro isso a ela. Ela sempre foi essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa. Só que eu me escondia para deixar que outras pessoas aparecessem. A Elisete é a mesma coisa. Ela sempre foi essa pessoa. Só que ela não falava com a voz dela. Ela chegava e falava, vai falar isso. A pessoa, então, não sei o quê. E a Elisete no cantinho, se escondendo. Então, a Elisete sempre foi essa mulher de visão, de atitude, de criação, de network. Esse é o lado bom da internet, né? Porque essas pessoas saem também, né? Porque Você não precisa ficar escondido atrás de alguém, né? a Elisete, por exemplo, ela veio na pandemia, né, com Confabulando, ela criou esse projeto e começou a fazer lives na pandemia. E daí ela fluiu. Mas como eu tô te falando, a Elisete sempre foi essa pessoa. Do network, de conhecer, de apresentar. Porque é isso que é bacana. Né? Como eu falei, hoje eu estive na Tupi ano passado, hoje eu estive com levando outras pessoas. E cheguei aqui, o que eu falei para você? Vou trazer uma radialista aqui para você. Não foi? Uhum. Né? Foi a primeira coisa que eu cheguei e falei, por que é isso? E aí ela vai ficar feliz quando ela vier aqui, e você vai ficar feliz de ter me conhecido porque eu agreguei outra pessoa, e assim vai. Então, olha, você tá falando de mim para Elisete, eu sei que quando a minha amiga sentar aqui, você vai falar, foi a fulana que te indicou. E assim vai. Eu digo que é uma roda de gratidão. Né? Você acha que na vida a gente passa por uns momentos ou todas as pessoas passam por um momento de desabrochar? Do tipo assim, desse retorno ao centro? Que a gente começa a fazer várias coisas na vida, várias coisas na vida a gente meio que dá uma perdida. Então. E aí você acha que isso é uma coisa que geralmente acontece? Assim, a gente precisa ter esse... Bom, eu costumo dizer... Não sei se eu consegui expressar a pergunta. O que você falou. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente não sabe para onde a gente quer ir, não é verdade? A gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ainda mais com a internet. Ih, fulano tá... Criptomoedas, vou fazer porque vai dar certo. Fulano tá
Se mudou para os Estados Unidos, eu vou, porque vai. Ih, fulano tá postando que tá muito dando. Então, a gente muitas das vezes não sabe ao certo. Isso é normal do ser humano. Nós somos. Ai de quem não vive em constante evolução, em constante mudança de pensamento, de atitudes, principalmente, né? Mas eu falo sempre assim, uma coisa. A gente pode até não saber ainda onde a gente quer chegar. Talvez vocês estão aqui, no eu e ela, e não sabem nem aonde vocês querem chegar com isso. Mas eu tenho certeza que você sabe para onde você não quer voltar. Todos os dias você fala assim, eu vou para lá e vou fazer isso aqui dar certo. Eu não vou parar de apresentar isso aqui, eu vou fazer aquilo lá dar certo. Hoje eu estou trazendo a Débora, amanhã eu vou trazer o Roberto Carlos. Você é mais importante. Uhum. Não é que você... Mas é sério, eu acho que a gente pode até não saber para onde a gente vai, porque a gente vive em constante evolução, porque a gente merece chegar, a gente quer chegar em vários lugares, mas o ponto a gente tem que ter em mente sempre para onde a gente não quer mais voltar. Que é aquilo que você passou, que você já sabe que dói, que dá errado. Às vezes, pessoas que a gente passa tempos e tempo insistindo naquela pessoa, mas é porque é sozinha. Ah, porque não tem pai. Ah, mas é minha prima, né? Ah, mas é meu irmão, né? Como é que vai ser a vida dela sem a minha presença, sem eu ajudar? Vai ser. Vai. E se não for, meu amor? Grande beijo, Vai porque é minha se virar e vai presença. andar. A gente, às vezes, eu era essa pessoa que pensava muito. Ai, tadinha. Mas eu era a própria tadinha, gente. Eu era a própria tadinha. Então, eu acredito sim que a gente não sabe. Eu ainda não sei, quero chegar muito longe. Se eu pudesse chegar a ser uma Xuxa da vida, ser uma apresentadora, eu iria, de boaça. Mas eu sei exatamente para onde eu não quero voltar. Para ex-Débora, eu não quero voltar. Então, a gente pensa e analisa. Se um dia e tal, e a gente vai galgando aquilo ali, a gente vai trabalhando. Todos os dias, quando você acorda, você trabalha. Então, você tem duas filhas, né? Duas meninas. Então, todos os dias, você pensa, eu não quero que minha filha passe por isso. Não é assim? Tem coisas que você viveu que você fala, eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que minha filha seja criada nesse ambiente. Então, você sabe, até a partir de você, sobre a ótica dos nossos filhos, né? Porque eu já tenho uma filha... Tá com 23 anos e ela... por que você vai me prender? Não, porque eu sei o que eu não quero que você passe. Eu sei como é que funciona. Eu tive amigos igual você, assim. A mentira, tudo eu já sei, tudo isso eu já vivi. Então, a gente pode não saber para onde a gente vai ainda. Isso é normal. Ficar na dúvida, né? Uhum. Mas a gente tem que saber para onde a gente não quer voltar. E o legal é quando eles falam algo que a gente já sabe que não é real, né? Poxa. Como se a gente nunca tivesse feito. Olha pra minha filha e falo, porra, Raíssa, uma hora dessa. Né? Ô, Débora, só pra gente fechar, qual é a mensagem que você deixa pros nossos inscritos aqui de transformação e deixar o seu Instagram também para que eles possam te seguir também? A primeira mensagem é nunca desista de você. Nunca desista. Eu falo que desistir não é uma opção. E aí, quando eu falo que desistir não é uma opção, eu não estou falando de não desistir do podcast, de não desistir de ir treinar, é não desistir de você. De você acreditar em você e saber que você é capaz. Pode ser difícil, pode demorar, pode ter vários empecilhos no caminho, mas não desista de você. De você se abandonar, de achar que é a vida, que você não merece mais viver, né? Eu sempre uso essa blusa escrita, desistir não é uma opção. E eu vejo muitas vezes na rua a pessoa lê aquela blusa e dá uma respirada fundo, sabe? Porque acho que todos os dias, todos nós temos um pensamento, um lapso assim de, eu vou desistir disso, né? Desistir, seja da sua vida com Deus, seja do seu casamento, seja de ir para academia e tentar emagrecer, seja de fazer uma faculdade. Eu comecei a faculdade com 44 anos. E hoje, inclusive, eu sou embaixadora da faculdade. Maneiro. Né? E como eu contei aqui no início, eu já ouvi pessoas falar, você não tem faculdade. Então, hoje eu estou cursando uma faculdade. E se eu tivesse desistido? Se eu falasse que não dá mais tempo para mim? Sempre é tempo. Onde a vida há esperança. Então, desistir, coloca essa frase, cola na geladeira, cola no armário do quarto, no espelho do seu banheiro. Desistir não é uma opção. E sempre que você lembrar, você coloca no seu eu, é desistir de si mesmo, dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, daquilo que você acredita, das suas mudanças, porque a gente, como eu falei, a gente vive em constante evolução, né? Então, não desista de vocês, daquilo que vocês
daquilo que o seu coração arde. Se o seu coração arde, se Deus falou que você pode, siga em frente e vá. Isso aí. Maneiro. E qual o Instagram? Muito difícil. Eu sou Débora Oliver. Você vai botar lá, você vai encontrar. Eu sou Débora Oliver. Legal. Então, pessoal, ó, se inscreve no nosso canal, segue a Débora também, dá like, compartilha, tem que engajar, né? Por favor, gente. Então, vou pedir. Já viu a dica que ela deu pra gente Vai aqui? lá, segue, mas comenta, tá? Por favor. Comenta, engaja, amiga. Vocês ficam engajando, gente, que já tá com 1 milhão de seguidores, gente. Por favor, né? Não fica botando coraçãozinho, não. Escreve alguma coisa, E né? a gente também tá no Instagram, vai aparecer aí É. pra vocês o nosso arroba também. Então Isso, siga a isso gente aí. aqui no YouTube e lá Os no meus Instagram seguidores também. que estão vindo aqui assistir. Vamos fazer uma vamos troca. seguir eles aqui, né? Vamos engajar lá. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada Foi a vocês, maravilhoso uma receber honra, você tá? aqui. Foi Amei muito bom conhecer participar. essa história. Eu já ia ficar umas 3 horas aqui. Passou muito rápido. Verdade. Não, mas é bom que a gente marca episódio 1, 2, tem Ah, uns é que aqui, uma- assim... como é que fala? Temos aqui que já voltamos Uma duas série, vezes, uma né? série. É, Uma uma série. série. Muito obrigada, tá? Valeu, Débora, obrigado.